Annyeong! Na aula anterior, nós vimos casos de uso do patim duplo quando ele está no final sozinho, ou numa sílaba sozinho, desde que não tenha nada depois dele. Nós vimos que, em regra, nós pronunciamos a primeira consoante, a segunda a gente descarta. Mas existem dois casos, os quais não se encaixam nessa regra. São os casos do lapa e do lama. Lembram? Nesses dois casos, nós vamos pronunciar a segunda consoante, quando o nosso patim estiver no final da palavra sozinho. Quando eu pronuncio aquele patim e não vou pronunciar mais nada, em regra, leio apenas a primeira consoante do meu patim duplo. Agora, se esse patim duplo é lapa ou lama e está lá sozinho, eu vou pronunciar apenas o P ou o M. O L da frente a gente descarta. Nós vimos também na aula passada que quando o patim duplo está sucedido de vogal, duas consoantes que temos lá no patim duplo, uma delas fica na primeira sílaba, na sílaba onde está o patim duplo, e a outra pula para encontrar a vogal na sílaba seguinte. Ela vai se unir à vogal da sílaba seguinte. Estão lembrados disso? E lembram também que tem uma exceção, que é quando temos na consoante, que é quando temos no patim duplo, a última consoante sendo o hyut, e o hyut é descartado. Então, a consoante que sobrou ali no patim duplo é que vai se unir à vogal mani. Lembram? Quenchana. Lembram? Esses patins duplos são formados pelo som do hyut no final. E o hyut é um caso de exceção porque ele é descartado. Ele não vai se unir com a vogal, mas a consoante que sobrou, ela sim vai se unir à vogal. Mani. Quenchana. Só fazendo essa revisão para a gente agora continuar com a aula de hoje, estudando agora os patins duplos sucedidos de consoantes. Vamos ver o que acontece quando agora temos sucedendo aos nossos patins consoantes nos casos de regra. Até onde vimos na aula anterior, nos casos em que temos patins duplos lapa ou lama, nós pronunciaremos apenas a segunda consoante. Isso quando o patim estiver no final sozinho. Mas nós temos mais dois patins aí que precisamos ter atenção. Vamos falar um pouquinho sobre eles e ver exemplos em seguida. Esses dois patins são L, P, L, P. O que é que isso nos lembra? Lobo. L, e o outro L, G. Me lembra lago? Dá até pra gente associar os dois, um lobo no lago. O que é que vai acontecer? Nós vimos que, em regra, pronunciamos a primeira, descartamos a segunda, quando ele está sozinho, não é? Vimos que existe uma exceção para lapa e lama, quando nós pronunciamos apenas o P e o M, quando o patim está sozinho, repetindo. E agora estamos vendo que também para os casos de lobo no lago, lapa, laka, nós vamos adaptar. Não é o primeiro caso sempre, em que a gente pronuncia a primeira consoante, e não é o segundo caso sempre, em que a gente pronuncia a segunda consoante. Na verdade, os patins são um presente coreano para nós. Depois que a gente aprender, a gente não erra mais. Agora, até chegar lá, tem um percursozinho meio complicado. Que bom que a gente está junto para aprender, não é? Que bom que nós temos o nosso grupo para aprender, que nós temos o aplicativo, que nós temos nossas aulas, então vamos seguir. Não se assustem, tá? A gente vai estar sempre repetindo essas regrinhas, voltando nelas para a gente relembrar, porque patins duplos não são difíceis, só tem essas regrinhas iniciais. Falta pouquinho para a gente acabar eles. Então, voltando aqui a falar dos patins que me lembram um lobo no lago, lapa, laka. Esses dois patins duplos, quando estão sozinhos também, no final da palavra sozinhos, no final da expressão sozinhos, se forem apenas uma palavrinha de uma sílaba, ele aparece lá sozinho, nem vai seguir a primeira regra sempre, de pronunciar a primeira consoante e descartar a outra, nem vai seguir a segunda regrinha sempre, que é aquela regrinha do lapa e lama, que só pronuncia a segunda. Como é que nós vamos saber como pronunciar essas consoantes, então? Como é que a gente vai pronunciar palavras com esses patins se eles não seguem 100% uma regra
e nem seguem 100% a outra exceção. Bom, nós precisamos aprender vocabulário, só isso. Aprender como são pronunciadas as palavras. Cada palavra tem o seu processo de formação e só vamos conseguir pronunciar com tranquilidade, com segurança, aprendendo vocabulário. Por isso, para esses dois casos, nós vamos apresentar aqui agora para vocês palavrinhas que tenham os patins LP e LQ no final, tá? Porque essa regrinha que estamos vendo tudo até agora é só o que acontece quando o patim está no final. Então, vamos dar uma olhadinha nas palavras que tem esses patins duplos no final. Vamos relembrar tudo, vamos ver quando ele está no final sozinho, a regra, que é pronunciar a primeira consoante. Quando ele está no final sozinho, mas é lapa ou lama, e nós pronunciamos apenas o p ou m. E agora vamos acrescentar com os exemplos também, quando ele está no final sozinho, e as consoantes que estão no patim duplo são lp e lk, tá? Nesses casos, nós não temos como seguir a regra. Nós apenas vamos aprender as palavras, os vocabulários, conhecer novas palavrinhas, fixar com elas. Lá no nosso app, em Dicas, vocês poderão acessar, depois de assistir nossa aula, uma dica legal, porque vocês vão ver a pronúncia das palavrinhas que tem os patins LP e LK, tá? Para poderem reforçar o que nós vimos. Reforçar o que nesse caso? Reforçar o vocabulário. Vai ser legal porque a gente vai aprender o vocabulário e ao mesmo tempo vai refrescar na nossa cabecinha que os patins LK ou LP, no final da palavra, no final da expressão, não seguem regras em específico. Eles são ajustados conforme o vocabulário. A gente vai aprender palavrinhas e aplicar isso nos nossos próximos exercícios em grupo, tá bom? Então não se preocupem que não tem regra. Agora precisamos aprender as palavras. Estão preparados para vermos exemplos de palavras com os patins LP e LK e ao mesmo tempo aprender vocabulário? Então vamos lá! Viram que temos palavras em que o mesmo patim, por exemplo, LP, em um caso pronunciamos L e descartamos o P, em outro caso descartamos o L e pronunciamos o P. Então, não há regras. Se vocês procurarem, vocês não vão encontrar regras. É um fenômeno fonético gramaticalmente ao longo do tempo adquirido. Então, nós não temos como mudar. Se quiséssemos comparar como esse fenômeno acontece na nossa língua portuguesa, ficaria difícil, porque nós não temos essas alterações de som nas consoantes. Se procurarmos um exemplo na gramática da língua portuguesa, nós não encontraremos algo semelhante para poder fazer uma comparação, porque não temos patins, não temos alterações de sons nas consoantes quando pronunciamos, não temos consoantes duplas no nosso alfabeto. Então, para que isso fique bem guardadinho na nossa memória, precisamos assimilar vocabulário, tá bom? Para que vocês possam aprender as palavrinhas novas e, principalmente, entender a pronúncia do patim, que não segue nem a regra 1, 100%, que é pronunciar a primeira e descartar a segunda, nem segue 100% a regrinha 2, que é pronunciar a segunda e descartar a primeira, que seria o caso do lapa e do lama. O patim laka e lapa foge a tudo isso. Ele simplesmente se rebela e faz o que ele bem quer, na hora que ele bem quer. Então, agora é com a gente aprender o vocabulário e não errar mais, combinado? Para concluir nossa aula, vamos fazer aquela revisão completa do que vimos até agora nessa semana. Patins duplos no final da palavra sozinhos. Regra, pronuncia-se a primeira consoante, descarta a segunda. Temos exceções? Sim. Patins lapa e lama. Pronunciamos apenas o P ou M. O L descartamos. A primeira consoante, descartamos. Agora aprendemos também que os patins do lobo no lago, LP, LK, se rebelam. Eles não querem seguir 100% uma regra, nem querem seguir 100% a outra. Eles fazem o que bem entendem e, por isso, precisamos conhecer vocabulário.
Sendo assim, no podcast de amanhã, nós iremos ouvir palavrinhas, ouvir sua pronúncia, sua tradução, para assimilar o vocabulário e perceber como elas são pronunciadas, apenas com os patins LP e LG, tá bom? Para a gente não errar, não esquecer, praticar bastante. Por hoje nós ficamos por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. É muito importante essa etapa, porque depois, quando começarmos a ler textos, não haverão dúvidas, e se houverem, serão mínimas. De qualquer forma, estaremos sempre juntos, vamos sempre relembrando, sempre praticando, até ficar perfeito, combinado? Eu vejo vocês na próxima videoaula. Annyeong!